Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Hoje falaremos do Dr. Fritz. Lembra daquelas cirurgias mediúnicas onde uma pessoa aparentemente comum conseguia cortar sem sangrar ou sem que a pessoa sentisse dor, e muitas vezes cortando com canivete velho. Enfim, essas cirurgias são muito contraditórias. Existem algumas que são fenômenos reais, para valer, mas tem falcatrua no meio, tem uns negócios meio esquisitos. Então, nesse vídeo aqui lá do Paranormal, o Robson Pinheiro vai falar segredos, revelações sobre o Dr. Fritz. Não vi esse vídeo ainda, estou muito curioso, então vem comigo. Vamos tentar pegar por partes aqui. Primeiro sobre o Dr. Fritz, eu achei incrível o que você falou. Eu fui conhecer o filho dele, né, do Zé Arigó, o Sidney, estive lá em Congonhas, e é impressionante, ele me trouxe tantos detalhes e muitas das coisas que você está falando é exatamente o que ele me contou também, né? E aí uma das coisas que eu queria perguntar, mas eu já quero emendar outras perguntas juntos disso, é que é o seguinte, ele tinha me falado, bom, ele conviveu, o filho, né, do Zé Arigó, conviveu durante 20 anos com o Dr. Fritz. E ele falou que o Dr. Fritz sempre estava com uma equipe lá com ele, que aí corrobora muito com essa história que você comentou da bomba e do piano, em que eles estavam todos lá e todos eles desencarnaram, todos eles assumiram então a falange de Dr. Fritz. É isso, foi um outro vídeo que eu fiz uma reação aqui nesse canal um tempo atrás. Dá uma olhadinha nos vídeos do Robson aqui, e que ele fala que realmente os Fritz, né, na verdade não era um doutor, mas era um grupo de pessoas que faleceram juntas e que fizeram um acordo. Enfim, enquanto uma estava aqui, a outra estava como, entre aspas, Dr. Fritz. Depois, quando a outra morria, a outra já tinha renascido aqui. Enfim, tem toda uma história que eu nunca tinha ouvido falar e achei muito interessante e fez muito sentido, né, quando o Robson falou. E eu não sei, eu nunca tive uma experiência literalmente direta com isso, mas faz muito sentido. E ele me contou também que ele viu já o Dr. Fritz algumas vezes e que esse Dr. Fritz que ele via, que era careca, Sim. mas ele era gordo, era Gordo, gordão. mais gordão, é. Daí, e eu te pergunto, o Dr. Fritz que se materializou para vocês... Era careca, gordão e, na nossa visão brasileira, era sem educação. Sim, é o na nossa visão brasileira. Sim. Mas é aquela pessoa que não tem papas na língua, né? Eu já vi o Fritz pegar um bolo assim, de algodão, molhar assim, na multidão jogava no meio do povo, assim, cala a boca que eu estou trabalhando. Com aquele sotaque assim. A pessoa assustava com ele. Né? Na nossa visão, eu falo nossa visão mimizenta, porque a gente é muito cheio de questionamento, não é aquele espírito doce, suave, igual o pessoal fala do José. Aí um dia eu fui numa reunião em que supostamente o José estava incorporado. E eu trato a pessoa do jeito que ela se apresenta. E eu falei, José, que bom. Aí ele falou comigo assim, ai, meu irmão, é uma honra te receber, falar com você. Eu falei assim, não é José. Eu já vi José materializado. Ele incorpora em mim desde os 18 anos de idade. Eu tenho 63 com cara de 62,5. Aí é de quem falar que meu corpo é de 63. E nenhuma vez, nem através de outros médiuns, o José era tão suave assim. Mas espera aí, eles engueizaram o José? Afeminaram ele? Se o temperamento não é o mesmo, ou é uma outra consciência se fazendo passar, ou é um farsante que está simplesmente fazendo um teatro ali. Essa é a verdade nua e crua, né? Porque ele é mais rápido nas coisas. Então o José foi capaz de estar aqui numa reunião. Eu falo isso hoje assim, porque a gente tem uma reunião de tratamento espiritual, que a gente chama de reunião médica espiritual. Que inclusive um médico trabalha lá dentro, também incorporado. Mas o José chega e caiu a luz, acabou a luz. O José pega a prancheta na mão do pessoal e atende 2 pessoas ao mesmo tempo, sem luz nenhuma. Deixa que eu escreva, que eu não preciso dessa luz de vocês. Aí vai rápido, atendeu. Uma reunião para ele atender 20 pessoas, não chega a 1 hora. E não fala macio. Porque é da cultura alemã isso. Né? Então, às vezes, a gente interpretava mal o Fritz, porque a gente queria que ele comportasse como um brasileiro. Não é, gente. Está fresca na memória dele a cultura espiritual que ele pertencia. Então, às vezes, eu não sei, eu não tive a honra de conhecer o José Arigó quando encarnado, só depois, em uma reunião de materialização no Rio de Janeiro, depois 2 vezes de materialização lá em nossa casa, e depois ele continuou fazendo um trabalho lá. E todas as vezes, ele era muito rápido. As coisas através dele, não perdia tempo.
Aí uma pessoa incorpora e vem falar assim, meus irmãos, em nome do Senhor. Eu fico vendo Divaldo Franco incorporado. Meus irmãos, Joana de Ângeles, que é próprio de Divaldo. É honroso você ver isso no Divaldo. Mas ele é o Divaldo Franco, só que tem outros Divaldos fracos por aí. Então eles fraquejaram os espíritos. E isso fica bem naquele contexto, com aquele médium, que sempre foi assim. Né? Eu nunca vi o Fritz, nos médios com os quais eu vi o trabalho dele, eu nunca vi ele tão suave assim. Né? É cultural isso. Não sai da memória do espírito isso. Né? Então, mas isso é fantástico, então, porque você teve a oportunidade de receber uma materialização do Dr. Fritz do Zé Arigó, efetivamente. Sim. Que se apresentou exatamente da mesma forma em que o filho também via. E o próprio filho comentou que ele reconhecia o Dr. Fritz pela forma, pelos trejeitos, pela expressão. E é meio parrudo, eu não diria gordo, aquele cara parrudão assim, sabe? É isso mesmo. Que lembraria para nós um cara meio grosseiro e tudo, mas não é isso. É o jeito que ele tem de comunicar. Né? Eu falo assim, eu adoro esse jeito do pessoal de procedência cultural europeia. Porque para a gente conversar com um brasileiro, você tem que ter muito pé cuidadoso, pisando em ovos. Lá não. Eu estava numa reunião com os guardiões, com a minha amiga Hermina, ela marcou conosco, 8 horas da manhã começa a reunião. Exatamente 8 horas ela estava com o computador aberto na nossa frente. E falou assim, gente, eu trouxe uns champanhes aqui, mas é para mim, tá? Cada um peça o seu e pague o seu, se vocês quiserem. eu tenho o hábito, ela falava assim, de tomar banho de champanhe toda manhã para mim ficar com essa pele maravilhosa. Agora vocês estão habituados com outras coisas, é por vocês. A gente ficava assim, poxa, como é que ela se apresenta assim? Depois que tem mais de ano que a gente não encontra fisicamente, só desdobrados. Podia chegar e falar, ai, como está, Robson, tal. Terminou a reunião, ela fechou, até logo, a gente encontra fora do corpo, tchau. Os outros olharam para o outro, nossa, mas pessoa direta. Ela falou, mas eu não tenho tempo para esse jeito brasileiro. Ela falava assim. 2 lugares, ela falava, que eu não vou. É no Brasil, para participar de reunião, e nem em Portugal, porque são irmãos. E o jeito melindroso migra de um lado para outro, muito grande. Ela falou assim, eu não tenho esse tempo. Aí você olha e fala assim, nossa, a pessoa é sem educação. Não, a cultura dela é essa. Ainda mais ela, que é de Ankara, né? É uma cultura muçulmana totalmente diferente. Aí você julga um espírito, às vezes, que fala, poxa, o espírito se elevou. Ele se elevou, ele não se afeminou. Exato. Uma vez estava falando aqui, eu me lembrei de uma projeção que eu tive com uma pessoa muito... que eu queria aprender várias coisas em relação ao processo da China. E quando a pessoa estava me explicando, eu fui lá e interrompi, porque eu tive uma dúvida, e aquela minha interrupção foi vista como um enorme ato de grosseria. E aquela vergonha que me deu foi o que me marcou, e quando eu volto pro corpo, eu falo, cara, sabe, que besteira que eu fiz. Mas assim, não foi por mal intenção, foi pela nossa cultura, do jeito que a gente é. Deu uma dúvida, pergunta, interrompe. Nós somos assim, infelizmente, a cultura brasileira é mais... Nesse sentido, ela é mais flexível, mas havia uma espécie de, não vou dizer hierarquia, mas tinha um ar de respeito. Ele estava me explicando como um professor. E aquela minha interrupção para perguntar foi um ato rude, grosseiro. Veja, nem mesmo fora do corpo, nem mesmo em projeções ou fenômenos assim, a gente deve literalmente medir os outros pela nossa régua. Ah, mas eu estou acostumado com isso. Isso é a tua cultura, isso é a nossa cultura como um todo. Mas é muito importante a gente poder observar e não, como ele falou, é da cultura. Por exemplo, tinha uma consciência extrafísica, né, um espírito, que materializava no Valdo Vieira, que era lá dos tempos do espiritismo, que era o José Grosso. Ele sai do espiritismo, ele continua incorporando, e o pessoal falava, olha, o José Grosso, ele é grosso mesmo, que era um cara assim, muito, quase chucro, sabe? Uma coisa assim, muito forte. Então, tem consciências extrafísicas que são super calorosas, amorosas, atenciosas, outros são rústicos, outros são desse jeitão que ele se vê melhor. Então quer dizer que uma pessoa que é grossa ou que é mais direta, ela é menos evoluída do que aquele que fala calminha, mais paternal, mais maternalista? Não necessariamente. Então muita calma nessa hora quando for julgar uma certa consciência pelo modo como ela se porta, tá?
Não é tão simples assim. É diferente. Não que esteja contra afeminado, não é isso. É que nesse caso, as pessoas às vezes querem dar uma demonstração de santidade para aquilo que não é santo. É o Exato. ser humano, gente. Né? Isso eu achar bonito na história de Zé Rigó, na história do Edson de Queiroz, do próprio Fritz, sabe? Aquele cara humano, sabe? Mas que agora ele não tem tempo de chegar numa reunião e ficar batendo papo com a pessoa. Como é que está seu pai? Como é que está sua mãe? Não tem tempo. É rápido a coisa. Eu tenho que atender 10 pessoas, eu tenho tantos minutos. E mesmo porque o médico não aguentaria um transe ad eterno. Então ele teria que agilizar. E mesmo assim, era algo difícil de suportar. Ninguém, hoje em dia, não tem essa constituição que tinha o Zé Rigó. Era extraordinário para o cara aguentar ficar horas e horas e horas com o Fritz operando. E mais ainda, além de operar, ele produzia um efeito, um fenômeno próprio de alguns médicos, poucos médicos de efeito físico que fazem isso, porque o Zé Rigó não só entrava num transe inconsciente, mas o Zé Rigó produzia insensibilidade cutânea, insensibilidade da carne. No paciente. No paciente. É verdade. É verdade. Isso é um grau mais profundo de efeito físico. Porque muitos produzem o efeito físico, mas se você encostar assim, a pessoa sente. Ele não, ele produzia uma anestesia profunda. Exato. E era muito comum, vez ou outra, você ver o espírito falar assim, Sheila, dá a mão. Então, a Sheila materializava um chumaço de algodão com cheiro de éter. E com isso, né, os espíritos ligados a essa egrégora, né, acabavam curando e fazendo uma coisa e outra. E eu fico muito emocionado quando eu lembro a falta que faz um Hermínio Miranda no nosso meio, que ia, perguntava, queria saber os detalhes, o que está acontecendo, como é que você produz esse fenômeno, em que circunstâncias ele produz. Me fala o que você está fazendo aí para eu anotar aqui também, pesquisar. Nós deixamos isso fluir, perder, né? Mas são médiuns admiráveis pelo trabalho que faziam. Né? Ainda dentro desse contexto de Zé Rigó, ele sabia que ele ia passar por um desencarne já específico, através do infarto que ele teve, não é? E aí eu te pergunto o seguinte, você durante desse seu processo de tratamento, né, da sua condição, você chegou a passar por alguma experiência de quase morte, ou seja, você chegou a desencarnar em algum momento e voltar? Opa, EQM, será que vai falar? Vamos lá, é uma das minhas especialidades. Para complementar, se você passou por alguma situação parecida com o do Zé Rigó, em que te foi avisado já o seu momento futuro de um desencarne ou uma preparação para isso? Sim, o primeiro momento se deu em 1997, em que eu comecei a sentir uma dor muito forte de um lado meu. E era um final de semana de carnaval, então não estava fácil você achar médico de plantão, especialista, e só tinha residentes de plantão. Eu saía de um hospital para outro, um amigo, e ele havia me presenteado anteriormente com esse amigo é o Marcos Leão, com um plano de saúde do... Não posso falar o nome, né? Não estou fazendo... Sim, um plano de saúde dos melhores que tinha. Sim. E a pessoa que me vendeu falou assim, olha, se um dia... Olha, ele me falou na terça-feira anterior a essa situação. Se um dia você procurar um hospital, vá em qualquer um, menos neste. E me falou o nome do hospital. Eu falei, por quê? Porque é campeão em infecção hospitalar. Apesar de ter uma tecnologia excelente, ter médicos excelentes, mas não vá. Olha, o Marcos rodou comigo atrás de hospital, não tinha vaga, não tinha médico, exatamente neste, que eu não devia ir, foi onde eu fui atendido. Assim que eu fui atendido, o médico falou assim, você está com apêndice supurado, nós vamos ter que extrair. Ótimo, fui para a cirurgia e tudo, mas eu já saí da cirurgia em coma, eu fiquei 19 dias de coma. Durante o coma, eu fiquei no teto desdobrado e olhando para baixo, vendo as pessoas chorando, inclusive uma grande amiga minha, que ficava chorando, Robson, pode ir embora em paz, desencarna em paz, nós juntamos para comprar a sepultura para você. Olha só, ele fora do corpo, no teto, ouvindo tudo isso. Que legal, quer dizer, legal, né? Mas que impressionante, para vocês verem como essa
faculdade de sair do corpo é impressionante, né? Aí fulano tal doou o caixão, não preocupa, não vai ficar nenhuma conta para pagar, nós vamos fazer isso. E eu Olha. olhava, eu não entendia, eu falei assim, o que ela tá falando? Ela tá louca? Tô bem. Tô bem, Só que o corpo estava em coma, todo entubado. Até que ocorreu um fenômeno, depois no 19º dia, em que o José Kleber incorporou em mim dentro do CTI e foi tirando os tubos. Estou tirando meu médium daqui. E saiu com passos longos, igual ele faz, e falando aquele alemão arrastado. E aí chegou para o médico e falou assim, onde o médium vai ficar? Aí o Marcos correndo atrás. O médium é o Robson, tá? Ele está falando, mas isso aqui está falando não é o Robson. Como é que você vai explicar para o médico? O Marcos ficou apavorado. Meu pai foi para dar autorização para desligar tubos, eu morri e tudo. E José me levou até o quarto, assim que eles determinaram o quarto que eu ia ficar. Lá ele se afastou e para o meu desespero, que mais tarde eu fiquei sabendo, o espírito Pai João de Aruana incorporou em mim. Você imagina, eu estava 30 quilos mais magro. Então estava pele e osso, literalmente. E de repente, os médiums, as pessoas presentes, começaram a correr para o que estava acontecendo, porque o Pai João resolveu cantar no médium que estava moribundo. E o Pai João começou a gritar assim, o Marcos que fala, um ponto dele. Aí ele cantava assim, eu plantei um pau lá nas matas da Bahia, enquanto a casca chorava assim, o miolo do pau gemia. Ele queria se referir a mim, do jeito que eu estava, né, gemendo de dor. Mas enquanto ele fazia isso, eu ficava no teto também. E eu falei assim, gente, que homem estranho é esse? Ele está gritando e está gritando através de mim. E foi se revezando até que por último veio o Zartu. E apazigou, que o Arthur é um indiano muito suave, muito tranquilo, lerdo, né? Quase baiano, sabe? Eu falo assim, porque ele é tranquilo, simplesmente é. E ele suavizou. Nisso, o José falou, estava determinado para você desencarnar hoje. Hoje seria o dia do seu desencarne. Contudo, nós vamos te dar 7 anos de prazo. Mais 7 anos. Em 97 foi isso. Tá. Nestes 7 anos, se você trabalhar, se você assumir as responsabilidades do seu, na psicografia e no trabalho espiritual geral, pode ser que a gente consiga mais um tempo, mas você vai ter inicialmente os 7 anos, porque hoje seria o seu desencarne. Passado 10 anos depois ou mais, quando eu psicografei um livro do Ângelo Inácio, é que nós ficamos sabendo os detalhes do que ocorreu no dia, que o Ângelo veio trazendo a história. Quando o José viu que eu estava com infecção generalizada, o que ele fez? Ele fez uma sobreposição, quase que ele acoplou célula por célula em mim. E no desacoplar, ele saiu sugando toda a infecção do meu corpo. E aí o José desmaiou, tal grande de contaminação que produziu. E aí os espíritos levaram ele para o mar. E lá no mar, então, ele despejou essa energia todinha e voltou para falar comigo que ali seria o meu ponto final. Aí de lá para cá, que eu não sou bobo, eu não vou parar de trabalhar. Né? Então, não vou parar. Quando eu sinto que a coisa está gringolando, eu assumo outro compromisso espiritual. Porque ele me dá mais um tempo para aqui. Mas por 2 vezes isso ocorreu comigo. A outra vez, quando eu psicografei o livro A Marca da Besta. Eu acho que, se não me engano, para 2009, 2010. Eu estava aqui em São Paulo, na Vila Mariana, e eu tive um desdobramento extremamente consciente. E estava um amigo meu dormindo no quarto ao lado. E eu entrei num lugar que os espíritos falaram comigo. O José falou comigo, não entre aí. Uma pessoa encarnada, se entrar aí, vai ser contaminada de tal maneira que não tem como evitar a morte física. Eu falei assim, eu vou. Se é para resolver o problema, eu vou. Mas você vai pagar com o seu corpo. Você vai morrer se você fizer isso. Se você não interessa, eu arranjo outro corpo para mim. O trabalho não tem que ser feito? Tem. Ele ficou calado e eu pulei dentro do lugar. Para prender um espectro. Ligado aos dragões e tudo. Eu voltei do desdobramento. Na hora que eu voltei, eu falei, estou com câncer. Olha só. Bom, a experiência fora do corpo, teoricamente, ela não causa doenças. Mas, enfim, porque se fosse assim, todo mundo que vai para as dimensões inferiores na noite ao dormir voltaria, estaria doente. Agora,
Pode haver exceções num caso de coisa muito forte, né? Talvez haja exceções, mas como praxe, isso não acontece. Se acontecesse, a humanidade toda estava doente e morria rapidinho, né? Ver consciência pura. Estou com câncer. Eu peguei energia desse ser. Eu acordei esse amigo meu e falei com ele, fulano, eu estou com câncer. Você me leva num hospital de câncer? Tem alguma aqui para mim? Eu falei, Rob, você está doido? Eu fiz uma coisa que um encarnado não devia fazer. Mas eu fiz para resolver uma situação. E faria de novo. A José falou assim, mas você sabia que ia produzir isso? Eu falei assim, se você realmente quisesse evitar, José, você teria evitado. Você sabia que apresentar perigo para mim é um convite para eu ir lá e fazer. É só falar que é perigoso, eu estou lá. Então você sabe, se vira. Você não é responsável pela minha encarnação, então se vira para fazer aquilo que tem que fazer, porque eu faria de novo. E resolver o problema. E aí eu tive o primeiro câncer. E deveria ter um tratamento de 1 ano, mas graças a Deus, com exatamente 6 meses, eu alcancei remissão. Mas na última questão, isso eu quero enfatizar pela profunda gratidão que eu tenho aos médios da Casa de Frei Luís, no Rio de Janeiro. As minhas plaquetas tinham descido tanto pelo uso do medicamento que o meu médico foi à noite e falou assim, Robson, nós não podemos fazer mais nada. Você sabia que existem dentistas que fazem cirurgias sem nenhum tipo de anestesia, usando apenas a hipnose? Isso não é mágica. É a prova de que a sua consciência pode fazer muito mais do que você imagina. E saiba que a hipnoterapia é comprovada cientificamente e por isso os seus resultados são tão rápidos. Mas calma, que ninguém vai te controlar e nem descobrir os seus segredos. Na hipnose terapêutica você vai ficar 100% consciente, só vai aceitar as sugestões que você quiser e você decide até onde caminharemos juntos. Saiba que a hipnose terapêutica é atualmente a ferramenta mais poderosa que existe para apagar a ansiedade que te paralisa, bem como desativar traumas que o mantêm apegado ao seu passado, sem contar na quebra de vícios que antes pareciam impossíveis. Agende uma sessão online e descubra como é ter o controle de si mesmo. O link está no primeiro comentário desse vídeo, mas a coragem já está aí dentro de você. Hipnoterapia não é mágica nem fraude, ela é ciência. Eu sei que você é espírita, você entende disso, não tem jeito. O médico saiu, era 10 para meia-noite. Eu recebo um telefonema de um amigo lá do Frei Luís. Ele falou assim, Robson, na materialização que houve aqui, o Dr. Friedrich von Steiner falou para você estar à disposição, porque ele vai fazer um transplante de medula celular através do ectoplasma em você. E pediu para amanhã cedo você chamar o seu médico e mandar repetir os exames. Meus exames deram um salto de 10.000 unidades assim, no outro dia de manhã. O médico começou a chorar. Isso não existe. Como que você fez isso? Eu falei assim, não fui eu, foi o seu chefe. Eu falei assim, meu chefe? Eu falei assim, um espírito de um médico. Devo ao Dr. Friedrich von Steiner, ao médium que estava sendo a pessoa que ofereceu o ectoplasma. E lembro que a Maria, uma amiga nossa, estava dentro do quarto na hora que o médico entrou com o resultado do exame. Ele pegou assim, vamos parar e liberar você, não precisa mais ficar em hospital. Nossa. Aí, outra vez a José falou, se você olhar, está vencendo mais um período seu aqui. Vamos prolongar mais a sua vida em função do trabalho da psicografia. Mas o dia que você parar de psicografar, o seu corpo não vai aguentar, ele vai ruir. Então hoje, assim, eu falo assim, eu não parei o trabalho. Mesmo dentro do CTI, que eu estava no hospital, eu psicografei 2 livros no CTI. Aí o médico falou, como você está aguentando? Eu falei assim, Léo, pelo amor de Deus, né? A dor não está na minha mão. Eu não vou ficar aqui a noite inteira acordado com aqueles barulhinhos. Pi, 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 pi. E aí o médico não queria liberar para eu entrar com o computador, com o laptop. Que era proibido ficar lá com o laptop nessa época. Aí eu falei assim, doutor, chega aqui. Ele falou comigo da porta. Você aproxima de mim. Ele falou assim, não tem como liberar nem celular e nem computador. Dentro do CTI, não. Eu falei assim, olha, eu não gosto de fazer chantagem com ninguém. Mas ou o senhor libera para mim trabalhar isso, eu vou ser obrigado a falar com sua esposa através deste telefone aqui, que o senhor está com um caso com
com a secretária do senhor aqui. Nossa! O, o Robson não é fácil. Ele não é mole. Não. Não, eu não quero criar certo problema, mas se você não me der, eu vou falar para sua esposa da sua amante e gente, você vê, né? A sensitividade ou parapsiquismo é uma faceta neutra. Você pode usar ele como algo para ajudar, como você pode ser uma arma. Claro que não recomendo nem ninguém fazer algo nesse sentido, mas, né, ele querendo psicografar, olha, olha a solução que ele foi encontrar. O Robson não é fácil. E ainda vou chamar a secretária e falar que você está traindo ela, não com sua esposa, mas com a outra que você está paquerando. Ele virou na hora e falou assim, primeira, pode liberar para o Robson o laptop e liberar para ele o celular. Não, tá ótimo, vou psicografar. Nunca mais o médico quis olhar na minha cara, lógico. Eu acho que eu não ia fazer isso, mas foi uma chantagem. Médium, quando quer destruir alguém, olha, ele destrói sem fita, nem vela, nem fita amarela. Então, algumas coisas você tem acesso. É saber usar, é fazer, eu preciso psicografar, a minha saúde depende disso. E eu comecei o último livro que... Gente, sabe, é tanto livro que eu não lembro mais o nome. A Nova Ordem Mundial foi psicografado dentro do CTI. Aí eu falei com o Leonardo, meu editor, Léo, traz os livros para cá que tem que autografar pelo menos 1000 livros. Chegou aquele carrinho entrando para o hospital cheio de caixa de livros. O médico falou assim, você não dá conta disso? Eu falei, dou conta, doutor. Não me preocupa não. Foi livro, e eu autografando o livro, fazendo isso, pode despachar o livro. Mas eu não estou falando que eu gosto não é por amor não. Isso é por interesse, porque enquanto eu estiver ativo, a minha saúde aguenta. Se eu parar, não. Eu tive vários momentos desse ali. Entre eles, né, os mais recentes foi que eu tive com sepsemia. Minha pressão chegou a 5/4. Nossa. O meu marido, o Alex, chegou desesperado lá e a médica falou, não sei o que fazer. Como é que salva? Eu não estava lembrando de nada naquela situação, mas baixou o máximo possível. Aí ele falou assim, por que você não aplica nele isso? E falou com ela, é mesmo, não tem isso para fazer. Eu revivi em plena mesa e o José ao meu lado. Estou te aguardando do lado de cá. Você vai ficar de braços cruzados ou vai trabalhar? Uau. Aí teve um dia que o Arthur falou comigo assim, tá na hora de escrever. Eu falei, Arthur, eu estou quase morto. Ele falou assim, tudo bem, eu estou 100% morto e não estou reclamando. Você está quase. Não dá para você trabalhar muito ainda. E aí eu não podia sentar, eu colocava na bancada o computador e ficava psicografando ali. De vez em quando um espírito abestalhado, meio atrasado tecnologicamente, só psicografa no papel. Então vai embora. Não quero saber de você. Vai quem quer assumir no computador. Porque senão eu tinha que transcrever tudo do papel. O livro Medicina da Alma foi escrito assim, a gente teve que numerar todas as páginas. O José pedia para me acordar às 3 da manhã, na próxima encarnação, vou atormentar ele. Eu vou estar lá e ele aqui, e ele vai sentir o que é bom para tosse, né? Você vê, né? No revezamento, ó, você cutuca aqui, ó, vou te cutucar lá, você viu. Agora, olha só que coisa, né? Ele falou a questão de você... Não, só psicografo se for, né, para escrever num papel. Computador não é minha praia, então até isso pode interferir. Não faz psicografia em um teclado, porque não conhece teclado, não gosta, é das antigas. Olha só para você ver como a questão cultural afeta até nesse ponto, né? Mas impressionante, mas vamos lá. A vingança do médium é a reencarnação. Aí que ele fala assim, não posso, não aguento. Eu falo assim, vai meu irmão, perdoa. E vou dar aquela gargalhada sinistra. Ele já está aqui planejando a vingança dele na próxima. Para ele sentir o que eu senti. 3 da manhã, até as 8 da manhã psicografando, aquele tanto de rabisco. E devo ao meu amigo Rodrigo, que é enfermeiro, que estava mais atento a essa questão de escrita de médicos, né? Para ele interpretar o que o José escreveu, porque eu não conseguia ler depois. Mas como a gente numerou todas as páginas, ele escrevia e ia jogando no chão. E depois você tinha que, pelo número, você juntar as páginas para descobrir a coisa. E o Rodrigo ajudou muito nesse processo de transcrever o livro e tudo mais. Mas tudo isso, eu costumo dizer, quando você é curado, não é porque tem um Deus que fala, eu amo meu filho, vou abençoar por misericórdia. Não, ele ama todo mundo, o planeta inteiro.
Mas você é curado para fazer uma transformação na vida das pessoas. Está muito ligado àquilo que eu vou fazer da minha vida a partir dali. O propósito existencial, o propósito, a missão de vida. Porque se for para eu ser curado e voltar a ser inútil espiritualmente, Pra quê? tchau, vai embora e acha outro corpo depois. Várias vezes, eu costumo dizer que eu, pelo menos umas 8 vezes, eu fui desenganado por médico. De falar assim, Robson não passa dessa noite. A ponto de juntar o pessoal todo das nossas instituições para ir lá para despedir de mim. Nossa. Porque, segundo a médica, eu não ia amanhecer no outro dia. E aí, de repente, o espírito incorpora em mim, começa a falar com os médicos, discutir o meu diagnóstico. Igual ocorreu lá, um médico que hoje é meu amigo. Nossa. Ele fala, Robson, você começou a discutir o seu diagnóstico e o tratamento comigo. Eu falei, não estou falando com o Robson. Ele não tem esse conhecimento. Dentro do CTI. Porque aí o José chamou um outro espírito, o François, e eles estavam discutindo com o médico incorporado em mim, mas para mim eu estava só dormindo. Quando terminou, o Valdo falou assim, eu acabei falando o nome dele. Eu estou falando, mas não é com o Robson. Isso não pode ser o Robson, ele não tem esse conhecimento. Dentro do CTI, depois de 15 dias no CTI, depois de ter sido entubado, e eu devo muito, não é a minha fé nos espíritos, é a fé que os espíritos depositaram em mim. Uhum. Sabe? Isso eu honro muito ali. E falar assim, poxa, eles confiaram, então desculpa, a dor não vai me parar. Não vai, não permito isso. Doer, está doendo. Mas sofrer, eu não estou sofrendo. Não vou sofrer, não dá um de coitadinho, de, ai, quem sou eu? Não, gente, peraí, vamos trabalhar, vamos produzir. Porque isso me ajuda como homem, como ser humano, sabe? Me resgata a sede de viver, a certeza de que eu estou amparado, a certeza que tem um impulso para eu fazer o meu trabalho, que não é um trabalho missionário, está longe de ser o melhor trabalho, está longe de ser a melhor coisa do mundo, mas é o melhor que eu dou conta de fazer. Aí, enquanto eles manterem isso em mim, ok, vamos trabalhando, porque isso me preserva muito. Então, para a gente resumir essa história, você tem um pacto de extensão de vida de acordo com a manutenção do seu trabalho. Olha, o Valdo Vieira tem um termo bem interessante que eu acho que cabe bem, que chama-se de moratória existencial. Moratória é justamente você ganhar um tempo extra de vida em função de um trabalho que precisa ser feito. Moratória. É claro que não é um termo tão popular, mas é o que o Ale falou, é uma extensão de vida. Veja bem, isso aqui é um ponto importante de se falar. Como boa parte das pessoas não cumpre a missão de vida, ou não está imbuída em fazer o propósito dela, porque aqui na vida humana não é fácil, né? Tem muita distração, tem gente que se perde na profissão, na família, se enrola com mulher, se enrola com dinheiro, se enrola com tudo. As pessoas vivem enroladas, né? Mas não fazem aquilo que precisa ser feito. A maioria das pessoas é assim. Portanto, aquela pessoa que cumpre a sua missão, o seu propósito, ou pelo menos está trabalhando satisfatoriamente, esses seres extrafísicos, esses benfeitores aí, eles muitas vezes conseguem que a pessoa ganhe mais tempo para que o trabalho ou acabe de ser finalizado, a pessoa tem plenas condições disso, eles sabem, ou também ganha uma moratória porque do tipo, olha, basicamente você cumpriu o que precisava ser feito aqui, então agora prossiga, faça ainda mais, porque isso vai ser importante para as pessoas e para o seu saldo, sua evolução pessoal, entendeu? Então essa extensão, ela acontece, ela é real. E muita gente fica preocupada, eu não vou cumprir a minha missão de vida rápido não, se eu souber um dia que quer, eu vou atrasar, vou ficar bem devagarzinho, para que se eu cumprir eu vou morrer logo. Besteira, quem fala isso é ignorante. Quanto mais rápido você cumprir, mais tempo você vai ganhar e mais as coisas vão se frutificar na sua vida. É outro padrão, então não tem que ir devagarzinho com medo de morrer. Nada disso, é outro nível. Então é um processo que ele falou ali, o caso dele é um caso bem sério de moratória existencial ou de prolongamento de extensão de vida. Realmente, com certeza, né? Sim, eu acho que foi feita uma transfusão energética de alta complexidade, baseado nos resultados que eu posso dar no meu trabalho. Exato. Em outras palavras, isso que você falou, né? Depende da sua dedicação. Eu dediquei, eu começo a melhorar. Vou melhorando, me dá aquela vontade de viver. Eu falo assim, gente, eu estou vivo, que bom. As pessoas, tá, mas você não está andando de muleta? Tá, mas a muleta encosta daqui a uns dias.
Aí se não der e você morrer, eu arranjo outro corpo. Eu já estou trabalhando no corpo da minha próxima encarnação. Não estou preocupado com isso. Esse eu vou manter. Mas já faz uns 6 anos que eu venho trabalhando toda quinta-feira à noite, desdobrado, junto com o José, já planejando o corpo da próxima encarnação do jeito que eu quero, como que ele tem que ser, para evitar esses problemas. E a gente pode ajudar os espíritos desse jeito. Se planejar para o futuro. Sem medo de morrer, né? Muito legal. Isso que ele falou é uma coisa séria, viu? A gente pode planejar a próxima vida. Isso que ele está fazendo é algo mais raro. Veja, sair do corpo um dia da semana e já conseguir antecipar, organizar a próxima vinda aqui na matéria. Olha, como eu falo, né? O Robson ele tem essas questões dele que eu acho graça. Quem viu outros vídeos que eu fiz dele aqui, eu acho ele uma pessoa muito aprazível, muito engraçada, um bom humor, que é muito bom, uma autenticidade que é diferente. Tem muita coisa que eu não concordo, tem coisa que eu acho que é maturidade, mas enfim. Mas ele é uma consciência que ele é um destaque. Mesmo com tudo isso, ele tem umas qualidades, umas forças muito importantes. Então, isso mostra o quê? Se ele realmente está saindo do corpo, eu não tenho por que duvidar da palavra dele, mas saindo do corpo, já antecipando uma vida futura, várias pessoas, vários seres médiuns fazem isso. Inclusive tem pessoas que antecipam a cidade onde ela vai estar, o próximo país. Veja, no final de uma vida humana, geralmente não acontece com pessoas de 20 ou 30 anos, mas mais para o final da vida, a pessoa pode saber qual o próximo país, qual a próxima cultura, se o próximo corpo vai ser, né, qual o gênero que vai ser, quais aspectos do corpo, enfim. Então, olha só, ele está organizando por quê? Porque na próxima vida, com uma saúde, com um corpo mais potente, essa parte física não vai pegar mais. As doenças vão sair por um lado, ele vai ter muito mais saúde para ter um dinamismo maior na sua própria evolução. Então, parabéns ao Robson. Em vários pontos ele é um exemplo, fora da curva, acima da média, inclusive dos próprios médios ou sensitivos parapsíquicos que temos aqui no Brasil e no exterior. Então, um relato muito interessante, gostei muito. Aí você gostou? Então, por favor, ajuda a gente. Curta esse vídeo aqui, porque isso faz diferença. Se puder comentar também, é sempre uma satisfação ver o que vocês escrevem aqui. E faça aquele joguinho também que ajuda demais, que é divulgar. Compartilhar o link aqui com alguém que você conhece. E se você gosta desses assuntos, não perde tempo, né? Se inscreva aqui no canal, porque tem muito vídeo saindo, né, durante a semana e já teve muito vídeo bom. Se você não viu, dá uma olhadinha aqui. Tem muita coisa relevante que vai te ajudar, tá certo? Então, curta, comenta, se inscreva e compartilhe com outras pessoas. Foi uma satisfação estar aqui com vocês e é isso. Eu sou Alexandre Pereira, desejo um forte abraço a todos, as melhores energias curativas para todos, até a próxima. Valeu!